Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça, a misericórdia e o amor de Deus esteja com cada um de vocês, esteja com cada um de nós, e que as bênçãos do nosso Deus alcancem a você e a sua família nesse dia, nessa hora. Meus amados, muito obrigado pelos 119 inscritos no meu canal, muito obrigado pelos likes, muito obrigado por compartilhar meus vídeos. Quero dizer uma coisa para vocês, nossos vídeos já estão sendo assistidos até nos Estados Unidos. Isso é bom, a responsabilidade aumenta para mim, é verdade, mas eu estou feliz, porque mais pessoas estão assistindo os vídeos, significa que você compartilhou. Esse canal está crescendo devagar, é verdade, mas as pessoas que estão aderindo ao nosso canal, estão se inscrevendo em nosso canal, com certeza é uma obra, é uma ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Eu insisto, se o Espírito Santo convidar você, se o Espírito Santo pedir a você, se inscreva no canal, tá bem? Ore comigo, maravilhoso Deus, meu Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que és para nós, por tudo que tens feito em nossa vida, por tudo que o Senhor realizou no Calvário e intercede hoje no céu por cada um de nós. A obra da salvação operada em Jesus Cristo é algo tão misterioso e maravilhoso que nós não conseguimos compreender e muitas vezes até aceitar. Mas abre o nosso coração, Senhor, com o mover do Espírito Santo, para que possamos entender a Tua palavra e que a Tua palavra seja vida para o nosso coração, seja vida para a nossa alma, seja vida para nosso caminhar neste mundo. Que a Tua palavra seja vida para a nossa existência, porque sem Ti nada somos. Portanto, nesse momento, abre o nosso coração, porque queremos ouvir a Tua voz. Mas, Pai, eu estendo as minhas mãos para o céu, te pedindo uma bênção especial por todos esses Teus filhos e filhas que assistem a essas mensagens. E que o anjo do Senhor visite a ela e a visite a sua casa, para que essa pessoa seja ricamente abençoada por Ti. E que o Senhor alcance o seu coração com as Tuas bênçãos, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua salvação e a Tua paz. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, amados. Versículo 10 e 11 de Provérbios 4. Eu disse no vídeo anterior que Provérbios 4 seria tema de muitas reflexões nossas e nós temos muito a aprender em Provérbios 4. Aproveite para, antes de assistir o vídeo, pode dar uma pausa agora, leia o livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 1 a 27. São 27 versículos que você vai ter muitas lições a aprender. Nós temos muito a aprender em Provérbios 4, né? A primeira delas a gente já viu aí, em 2 vídeos anteriores, que Deus chama você de filho. Ele faz questão de se dirigir a você como um filho amado e com quem Ele quer entreter íntima relação e também íntima comunhão para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento espiritual. No versículo 10, ele diz assim, ó, ouve meu filho, e aceita as minhas palavras. Ouve meu filho e aceita as minhas palavras. E esta palavra, diz o versículo 10, ela multiplicará os teus anos de vida. Versículo 11, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas palavras e pelas veredas da retidão eu quero fazer você andar. Eu vou repetir os 2 versículos para a gente entender direitinho esses versículos. Versículo 10 diz, ouve meu filho as minhas palavras, e elas multiplicarão os teus dias de vida, os teus anos de vida. Versículo 11, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão eu te fiz andar.
Amados, que dois versículos tremendos nós temos aqui. Que lições maravilhosas Deus está tentando nos ensinar. Eu não vou mais comentar essa questão de filho aqui, né? Meu filho, Deus se dirige a nós como filho e já seria redundância da minha parte repetir isso aqui. Aliás, eu já disse, né? E você e eu precisamos entender de uma vez por todas que nós somos filhos de Deus. Somos filhos pela criação, somos filhos pela redenção. Deus nos criou, nós somos obra das mãos de Deus, diz o Salmo 100, né, que nós somos ovelhas do pastoreio de Deus, nós somos rebanhos do Senhor. O livro de Êxodo, capítulo 19, Deus diz que nós somos o sacerdócio real. E Êxodo, capítulo 6, Deus chama os filhos de Israel, os rebeldes filhos de Israel, que mal queriam sair do Egito, Deus diz, eles são meus filhos, eu sou o pai deles. Deus disse isso a Faraó, referindo-se a Israel. Então eu e você, nós precisamos agora desenvolver um relacionamento entre filho e pai. Tá certo? E para a gente desenvolver esse relacionamento entre filho e pai, entre pai e filho, entre pai e filha, nós precisamos aqui prestar atenção ao que Deus pede de cada um de nós. E Deus está pedindo 3 coisas simples aqui. Primeiro, ele diz, ouve as minhas palavras. Parece uma insistência de Deus, né? O Provérbios capítulo 4, você vai encontrar essa expressão ouça, ouve, dê ouvidos, né? Preste atenção, fique atento. Então, e tudo isso é parar para aceitar. É aceitar a direção de Deus. O que Provérbios 4 está tentando nos ensinar é que a nossa vida vai ter muita felicidade, muita paz, muita alegria se a gente fizer uma coisa básica. E a coisa básica é aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra ouvir aqui está no sentido de você aceitar e praticar a palavra de Deus. Por exemplo, o 5º mandamento. O que é que diz o 5º mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe, e os teus dias se multiplicarão sobre a terra. Veja o que é que Deus está prometendo. Provérbios 4, verso 11, Deus está dizendo que se você der atenção à palavra dele, se você seguir as orientações dele, se você praticar os ensinos da palavra de Deus, ele está dizendo, eu vou multiplicar os teus anos de vida na terra. Observe que aqui é uma referência direta ao 5º mandamento. Porque o 5º mandamento, Paulo inclusive fala dele lá no livro de Efésios, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, que é mandamento com promessa, e se multiplicarão os teus anos sobre a terra. Então, o livro de Provérbios concorda com o 5º mandamento. O 5º mandamento diz, honra teu pai. Ora, como é que eu posso honrar a Deus? Como é que eu posso honrar o meu pai que está no céu? E aqui no próprio livro de Provérbios, nós encontramos então a receita para a gente honrar a Deus. Veja que no versículo 11, ele começa dizendo aí, versículo 11, no caminho da sabedoria eu te ensinei. Amados, na mensagem anterior, eu falei um pouquinho sobre essa questão do caminho, né? A gente precisa entender que só existe um caminho que leva à paz, à vida eterna e à felicidade. Só existe um caminho que leva à paz, à verdadeira felicidade, à alegria e à prosperidade. Chama-se caminho da obediência.
É o caminho da obediência. Veja que em Provérbios 4:10 está dizendo assim: ouve as minhas palavras, ouve, ó meu filho, as minhas palavras, ouve as minhas palavras, e eu multiplicarei os teus anos sobre a terra. É obediência. Então, no Salmo 119, versículo 165, está escrito assim: grande paz tem os que amam a tua lei. Grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, todos nós queremos ser felizes, correto? Qual é o ser humano hoje que não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. E Deus está dando a receita da felicidade. Ele diz: no caminho. E esse caminho que Deus traçou para mim e para você é o caminho da obediência. No caminho da obediência nós encontramos paz. No caminho da obediência nós encontramos alegria. No caminho da obediência nós encontramos a felicidade. No caminho da obediência nós encontramos a prosperidade. Agora, nós estamos vivendo uma sociedade de oposição, de contrastes, onde a filosofia, né, aliás, aí nós temos os fake news, né? A grande mentira do século XXI é que você pode ser feliz do seu jeito, fazendo do seu jeito, andando do seu jeito, comendo do seu jeito, vestindo do seu jeito, fazendo o que dá na telha. Agora eu pergunto para você mesmo que está assistindo o meu vídeo, como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso ter paz se eu não estou disposto a seguir regras? Como é que eu quero ser feliz se eu não estou disposto a seguir os regulamentos? Lembra da mensagem anterior? Ouça as instruções. Os mandamentos de Deus nunca foram o problema. O problema é o nosso coração. Porque todos nós queremos ser felizes, mas queremos uma felicidade sem compromisso. Queremos felicidade sem obediência. Queremos felicidade sem seguir regras. E eu volto a perguntar, como eu perguntei no vídeo anterior. Qual é o relacionamento que sobrevive hoje sem você, sem eu, sem nós seguirmos algumas regras? No relacionamento marido e mulher, no relacionamento homem e homem, trabalhador e empregado, empregado e empregador, né? Todo lugar existem as regras. Veja que Provérbios 4 está dizendo que Deus quer nos levar para o caminho da sabedoria. E a sabedoria que vem de Deus é a sabedoria que me leva a uma perfeita obediência. E aqui, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que Deus faz duas promessas maravilhosas aqui. A promessa da obediência é ratificada por Deus com duas promessas, e duas promessas maravilhosas. Lá em Salmo 119, versículo 165, diz paz. E sucesso, no caso, né? A paz e sucesso. Já que no Provérbios 4, a promessa é multiplicar os anos, né?
aqui diz assim: meu filho, aceita as minhas palavras e eu multiplicarei os anos da tua vida. E aqui a outra promessa maravilhosa é que Deus promete ser o nosso instrutor. Se a gente aceitar a orientação de Deus, Ele promete prolongar a nossa vida, nos livrando dos tropeços, né? Além de sabedoria aqui, de Provérbios 11, versículo 4:11, ele fala da sabedoria, mas essa sabedoria é para que você aprenda e aceite a direção de Deus. Para que você aprenda e aceite o caminho de Deus. E quando a gente aceita o caminho de Deus, Ele agora se compromete a nos guiar. Diz o livro de Jeremias que nós todos seremos ensinados por Deus. No livro de Hebreus também, capítulo 8, também fala que, versículo 11, todos nós seremos ensinados por Deus. Agora você imagina você entrar numa corrida, ou numa batalha, ou numa luta, e você saber que tem alguém ajudando você. Mas não é uma pessoa qualquer, não é um ser qualquer, é Deus. Por isso o livro de Isaías, capítulo 41:10, Deus diz assim: eu vou ser o teu ajudador. Não temas, porque eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Então, quando eu escolho o caminho de Deus, além de estar escolhendo o caminho da vida, eu estou escolhendo o caminho da felicidade, da paz. Eu estou abrindo o coração para hospedar a Deus. E Ele agora passa a ser o meu guia, o meu ajudador, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu refúgio. Amados, deixa eu conversar um pouquinho com você sobre essa questão. Nós estamos vivendo numa época de muita depressão. Muitas pessoas hoje estão passando por esse vale de estresse ou depressão. O estresse é o oposto da depressão, né? O estresse leva as pessoas a viver uma vida tão agitada que ela quer viver o amanhã hoje. Já a depressão, ele tem tanto medo do futuro que ele quer viver o passado hoje. Porque no passado você já foi feliz, no passado você era mimado, no passado você era amado, no passado você era respeitado, no passado você tinha tudo, no passado você era isso, era aquilo. Então, quando nós começamos a viver do passado ou viver do futuro, nós perdemos o presente. E uma característica desses dois grupos, tanto daqueles que vivem o estresse do dia a dia, querendo antecipar tudo para o hoje, e daquele que quer trazer o passado para o presente, uma característica comum é que eles se sentem só, desamparados, sem apoio. Ah, ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém gosta de mim, ninguém faz nada por mim, ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. E essa solidão, que na verdade deveria ser boa, porque na solidão a gente deveria encontrar um momento de ouvir a voz de Deus, né? Se a gente parasse para ouvir a voz de Deus, é na solidão, não é no barulho, não é na agitação. E você já observou que hoje as pessoas, o tipo de música que as pessoas querem ouvir?
tem mais instrumento do que letra e tem mais gritaria do que melodia. E as pessoas estão tentando ouvir alguma coisa. O próprio Elias, quando ele estava em depressão, você encontra isso no capítulo 19 de Reis. Elias foi para a caverna. E a primeira coisa que ele disse para Deus: eu estou só. Ninguém está do meu lado, ninguém entende o que eu estou fazendo. Eu sou um profeta e estou profetizando coisas boas para eles, mas ninguém me dá atenção, eu fiquei só. Todos te abandonaram, Senhor. E Deus disse: eu quero falar com você. Saia da caverna que eu quero falar com você. E Elias saiu da caverna. E quando ele saiu da caverna, houve um terremoto. Mas Deus não estava falando através do terremoto. Depois houve um vendaval, um tornado. Mas Deus não estava no tornado, nem no vendaval. Veio um furacão, mas Deus não estava no furacão. E quando Elias sossegou ali na porta da caverna, na saída da caverna, quando ele sossegou, veio uma brisa suave. E na brisa suave, no silêncio daquele momento, ele ouviu a voz de Deus. Meus amados, solidão pode ser um ponto negativo para as pessoas que estão passando por depressão. Ou para aqueles que estão tentando ter sucesso a qualquer custo, vivendo uma vida de estresse, de correria, sem descanso. Mas acontece que nessa correria, nesse estresse, nessa vida de solidão, de depressão, o que as pessoas estão encontrando, na verdade, é mais inquietude. E ao falar sobre essa questão especialmente do estresse, quando a pessoa trabalha demais, tem um salmo na Bíblia, o Salmo 125, que Deus ele repreende a gente sobre essa questão. Porque às vezes a gente quer trabalhar, correr para conquistar tudo, mas a gente esquece de que com Deus a gente vai ter tudo. Ele não vai deixar faltar nada para você. Salmo 37, versículo 24, Davi pôde orar e cantar dizendo: eu fui moço, sou velho agora, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Jeremias capítulo 17, versículo 26, Deus diz: se vocês prestarem atenção na minha palavra, se vocês obedecerem o meu mandamento, se você guardar o meu sábado, eu vou dar a vocês paz, felicidade e prosperidade. Porque no verso 26, Deus diz que não permitiria que os inimigos os atacassem. Então eles teriam paz ao redor deles. Não teria guerra. Eles não experimentariam a guerra. Eles teriam saúde. E eles teriam prosperidade. Então, a felicidade que todos nós buscamos está justamente na obediência à palavra de Deus. Observe o Salmo 125, Deus diz assim: o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos é levantar de madrugada e repousar tarde e comer o pão que penosamente vocês estão granjeando.
Olha que recado Deus nos dá contra essa correria, esse estresse de conquistar tudo e deixar Deus para trás. O Salmo 127 está dizendo, se não for com Deus... O Salmo 127 está dizendo, se não for com Deus, se não for com a mão de Deus guiando a nossa vida, é inútil a gente correr, é inútil a gente trabalhar, é inútil a gente se estressar ou se deprimir em busca dessa tal felicidade. Ele diz que é inútil levantar de madrugada, repousar tarde e comer pão que penosamente a gente granjeia, à custa da nossa saúde. Meus amados, ninguém pode desfrutar de saúde se não respeitar as leis do seu corpo. Provérbios 4 nos convida a viver uma vida de obediência no caminho que Deus traçou para a gente. Respeitando as leis, principalmente as leis de saúde. Eu quero falar um pouco mais sobre as leis de saúde no versículo 22. Então você aguarde a live do verso 22. Mas é importante isso aqui. E essa questão de vida longa é realmente uma questão muito séria. Porque hoje nós estamos morrendo cedo. E nós ficamos até felizes e aí comemoramos quando uma pessoa completa 100 anos. Quando Davi disse, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, ele estava dizendo justamente isso. Quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, nós colocamos uma responsabilidade sobre Deus de cuidar da gente. E Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar da sua família. Deus quer cuidar da sua vida espiritual. Lá no livro de 1 João, depois eu quero gravar uma live só nesse versículo, mas eu vou ler aqui só a título de conselho que Deus quer para nós. João estava escrevendo a um amigo, né, um irmão da igreja, um líder da igreja, chamado Gaio, e ele disse o seguinte a Gaio, 3 João, versículo 2. 3 João, versículo 2. Diz assim, amado, acima de tudo, eu vou falar um pouco disso lá em Provérbios 4, verso 23. Acima de tudo, faço votos por tuas prosperidade. Veja, ele está dizendo assim, eu estou orando a Deus para que você seja uma pessoa próspera. Que você tenha sucesso em tudo que você fizer. Prosperidade na Bíblia não é riqueza, não é dinheiro. Prosperidade na Bíblia é você ter sucesso em tudo que você fizer. Então, João está orando para que Gaio tenha sucesso em tudo. E principalmente que ele tenha saúde. Diz o versículo, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Gaio era um homem espiritual, de bom relacionamento com Deus e com os irmãos, mas ele precisava também de prosperidade, de sucesso em sua vida pessoal. Amados, Deus em Provérbios 4, versículos 10 e 11 está dizendo, filho, filha, eu quero que você seja uma pessoa de sucesso em seu relacionamento pessoal, consigo mesmo e comigo. O fracasso nosso hoje na vida material, na vida social, na vida espiritual, é que nós queremos ter sucesso sem Deus. E Jesus Cristo deixou claro em João capítulo 15, versículo 5. Ele disse, João 15, versículo 5 está escrito. João 15, versículo 5.
Eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim você nada pode fazer. Você quer ter felicidade, você quer ter sucesso, você quer ter prosperidade. Então Deus diz em Provérbios 4, versículo 10. Filho, ouve as minhas palavras. Meu filho, ouve as minhas palavras. E eu multiplicarei os teus anos na terra. E no versículo 11, no caminho da sabedoria, eu te ensinei. No caminho da sabedoria eu te fiz andar. Deus quer guiar você. Deus quer conduzir você. Deus quer ajudar você. Não adianta você tentar lutar sem Deus. Eu quero fazer um apelo para nós no final dessa mensagem. E não tem como a gente não voltar aqui à história do filho pródigo. O filho pródigo sai de casa por quê? Porque ele não queria a companhia do pai. O filho pródigo sai de casa por quê? Porque ele queria ser feliz, ele queria ter sucesso, mas sem o pai. O pai, nesse caso, era um empecilho à felicidade dele. Quanto nós somos tolos ao pensar, ao agir, ao tentar a felicidade longe de Deus. Porque Deus é muito duro, ele pede isso, ele pede aquilo. Não coma isso, não vista aquilo, não vá ali, não olhe aqui. As regras são para a felicidade. E o caminho da felicidade é o caminho da obediência. A verdadeira liberdade nós encontramos na obediência. Diz 1 Coríntios, capítulo 3, que o Espírito Santo é o Deus da liberdade. E onde o Espírito Santo habita, ele promove liberdade. Porque o Espírito Santo habita no coração que se dispõe a obedecer. Portanto, meu amado, eu quero fazer um apelo para você. O filho encontrou a felicidade longe do pai? Não. O filho encontrou a felicidade no caminho que ele escolheu para si? Não. Mas quando ele colocou os pés de volta no caminho da casa do pai, ele não só confessou que a felicidade estava na casa do pai. Ele diz, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E o pai vai dar a ele um anel, uma sandália e uma nova roupa. Porque é no caminho da obediência, meus irmãos, que nós encontramos a verdadeira felicidade, prosperidade, alegria e paz. Não tem como. Provérbios 4, verso 10. Não só pede para a gente dar atenção às coisas de Deus. Pede para a gente andar no caminho de Deus. E andar no caminho de Deus é andar no caminho da obediência. É escolher obedecer. E quando Jesus Cristo voltar, diz Apocalipse capítulo 12, versículo 14, ou 14, versículo 12, desculpe. Apocalipse 14, versículo 12 está escrito, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Capítulo 12, versículo 17, irou-se o diabo contra o remanescente e foi pelejar com o restante da sua herança, a herança dos filhos de Deus, os herdeiros da salvação, os filhos do reino.
Satanás foi pelejar contra eles porque eles têm duas características. Eles amam a Deus. Eles seguem a Jesus Cristo. Eles têm o testemunho de Jesus Cristo. E obedecem os mandamentos. Lógico que eu estou parafraseando, porque lá está escrito que eles têm o testemunho de Jesus Cristo e obedecem os mandamentos. É obediência, meus irmãos. O segredo da felicidade está na obediência. Então eu quero perguntar para mim, para você, perguntar para todos nós. Qual é a sua escolha hoje? Vai continuar correndo para conquistar tudo sozinho? Vivendo essa vida de estresse, destruindo as leis do seu corpo? Vivendo de modo desregrado ou sem regras? Vivendo esse frenesi, fazendo o que quer, quando quiser, o que dá na telha? Aí, o que a gente tem encontrado hoje? Doença, infelicidade, quase 350 milhões de pessoas no mundo hoje vive estressada, gastando absurdo com médicos. Quando Isaías disse, no capítulo 30 de Isaías, Deus disse: se vocês dessem ouvido à minha voz e prestassem atenção nos meus conselhos, vocês teriam descanso e paz. Mas vocês não quiseram. Ao contrário, diz o texto, vocês disseram: não, em cavalos e em carros correremos e conquistaremos. Tiago capítulo 4 diz: nós somos loucos? Porque dizemos, amanhã, o ano que vem, nós vamos fazer. Quando Jesus Cristo disse, vinde, repousai um pouco. Vocês estão estressados demais. Jesus Cristo disse para Marta, Marta, você anda estressada demais. Você está inquieta, você está infeliz. No sossego de Maria, você também encontraria a resposta para as suas inquietações. O filho pródigo tentou, correu, se estressou e não conquistou nada. Quantas pessoas doentes hoje? No Brasil são 27 milhões de pessoas com estresse. 17 milhões de pessoas com depressão. Nós estamos mutilando o nosso corpo, quebrando regras. E Deus está dizendo, filho, ouça minhas instruções, ouça minha palavra, e eu vou multiplicar os teus anos sobre a terra. Ande no meu caminho. No caminho da sabedoria te ensinei. No caminho da sabedoria quero fazer você andar. É o caminho da obediência, meus irmãos, que traz a verdadeira paz e felicidade. E se você quer andar no caminho da paz, no caminho da obediência, no caminho da felicidade, ore comigo agora. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós. E muitas vezes quando nós estamos aqui dispostos a quebrar regras, infringir mandamentos, destruir leis para encontrar a felicidade, fazemos guerra a nós mesmos, contra o nosso corpo, guerreamos contra as leis que regem a nossa mente e o nosso coração. E aí adoecemos, vivemos infelizes, estressados, doentes. Deus tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a voltar para o caminho da obediência. Coloque em nosso coração, Senhor, o Espírito Santo para que Ele nos conduza, para que Ele nos guie. Diz Romanos capítulo 8, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito Santo são feitos filhos de Deus. Oh Pai, ajude-nos a viver então como teus filhos. Ajuda-nos a viver como tuas filhas. Ajuda-nos a viver, Senhor, como filhos e filhas, aprendendo a obediência para que encontremos a vida eterna e a verdadeira felicidade. E tenhamos uma vida longa nesse mundo.
Mesmo aqui nós podemos desfrutar de saúde, de alegria, de paz, pela obediência à tua palavra. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.